Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro dessa trilogia maravilhosa que é A Empregada. Então, Bia, roda a vinheta e a gente já vai voltar com essa resenha. Olá, leitores e leitoras! Então, vamos começar falando sobre A Empregada, o primeiro livro dessa trilogia que é da, eu não sei falar o nome dela, tá? Eu sempre falo Freida McFadden. Pode ser que não seja isso. Tá bom? Então tá bom. Hi, Lorena. Hi, how are you? Esse vídeo, como sempre, vai ser dividido em 4 partes, sendo o primeiro sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Te acalma, segura teus cavalos, que quando chegar na parte de spoilers, a minha maravilhosa editora Beatriz vai colocar aqui um timestamp pra você passar, caso você não queira assistir a sessão de spoilers, mas eu super recomendo tu ficar até considerações finais, porque lá em considerações finais eu vou te falar se esse livro vale a pena ser lido ou não, ok? Então vamos começar, como sempre, com a sinopse. Todos os dias, Millie limpa a casa de Nina e Andrew Winchester de cima a baixo. Pega a filha deles na escola, prepara refeições deliciosas para a família toda, antes de poder se recolher e enfim comer o próprio jantar, sozinha em seu quarto minúsculo e claustrofóbico no sótão. Já acabava pra mim, vi filme demais de terror pra confiar nisso aqui, entendeu? Quando Nina passa a sujar todos os cômodos de propósito só para vê-la limpar, Millie tenta não perder a cabeça. Quando conta mentiras perturbadoras sobre a própria filha e tortura psicologicamente o marido, que parece mais e mais fragilizado, Millie tenta ignorar. Afinal, com seu passado problemático, ela tem mais é que agradecer por ter conseguido esse emprego. No entanto, ao olhar dentro dos lindos e doces olhos de Andrew e ver o sofrimento contido neles, Millie não consegue deixar de imaginar como seria ter a vida de Nina. O closet cheio de roupas lindas, o carro elegante, o marido perfeito. Logo os Winchesters vão descobrir que não fazem a menor ideia de quem Millie é de verdade e nem do que ela é capaz de fazer. Então essa é a sinopse do livro, agora nós vamos passar para considerações iniciais. O primeiro capítulo, a gente já começa o primeiro capítulo com uma mulher, o meu gato mordeu meu livro. Ele quase foi conhecer Jesus. Chama a polícia! No prólogo, a gente já vê uma mulher falando que ela tem certeza que vai ser presa, ela não tem como fugir dessa situação por conta de um corpo no sótão. A polícia tá fazendo uma varredura pela casa, o policial vem falar com ela, está interrogando ela, porque afinal é muito suspeito ter um corpo no sótão, e ela tem certeza, então, que ela vai ser presa, e aí nesse momento a história corta para 3 meses antes. A Millie é uma mulher desesperada. Depois de 10 anos presa, ela conseguiu um emprego numa rede de fast food, do qual também não foi bem sucedido, ela foi demitida. Ela tá há 6 meses morando no seu Nissan. Ela está morando no seu carro. Ela sobrevive basicamente de sanduíches e de muito pouco, tentando então fazer entrevista em vários lugares, entrevista de emprego, para conseguir um sustento digno. E aí é nesse momento que ela faz uma entrevista com essa mulher ricaça, que é a Nina Winchester, para ser empregada da casa. Casa é uma forma muito gentil de chamar uma mansão naquele nível. Além de limpar, a descrição de emprego também fala que ela teria que cozinhar, cuidar da Cecília, que é a filha do casal, ou seja, levar na escola, levar no balé, levar no treino do não sei o quê, cuidar quando os pais não estiverem em casa, além de fazer toda essa comida para eles comerem, né? E residir no local, para que essas atividades fiquem mais fluidas para todo mundo. Ou seja, para Millie, esse seria um emprego perfeito. Não só ela estaria ganhando para trabalhar, obviamente, como também ela não precisaria se preocupar em procurar uma casa, ela teria um lugar para viver. Mas ela já vai para essa entrevista muito desesperançosa, porque ela sabe que a probabilidade dela ser contratada é muito baixa. Só que a Nina, surpreendentemente, contrata ela e fala que está desesperadamente precisando de uma empregada e que ela seria uma candidata muito boa a esse cargo. A Millie pensa, ah lá, burra. É burra, graças a Deus. Porque se ela fosse um pouco mais inteligente e fizesse ali um background check, como é que é o nome? Ai, eu sou muito international, né? Não lembro como é. Ai, gente, visse como é que foi a vida dela, entendeu? Consultasse sobre a vida dela, ela saberia que a Millie foi presa, e foi presa por um crime bem tenso, assim.
entendeu? Então a Millie agradece a Deus pela Nina ser burra. E aí começa então a trabalhar praticamente imediatamente. Só que quando ela está saindo da casa, ela se depara com o jardineiro, muito bonito por sinal, que olha pra ela e só faz assim, ó. Como se estivesse avisando ela de que tem algum agouro naquela casa. Mas, como todas as protagonistas de filme de terror da humanidade, ela faz o quê? Que nada! Isso aí, ó, eu preciso de um emprego. O que é um fantasma, outro, uma assombração, um serial killer? Isso aí não é nada. Então, começa a trabalhar para os Winchesters. As primeiras interações com a família são bem toscas e bem estranhas. Por quê? Porque quando ela chega na casa para trabalhar, ela já começa a trabalhar, ela conhece então a Cecília, que é a filha do casal, que se veste como uma boneca vitoriana de filme de terror. Sabe aqueles vestidos de Beatriz, bota uma foto daqueles vestidos de babado? Assustador. Uma criança extremamente pálida, com os olhos deste tamanho. Com certeza, se eu visse essa criatura do meu lado, parado do lado da minha cama enquanto eu dormisse, ou eu mataria a criança, ou eu iria conhecer Jesus pessoalmente, pelo infarto. Só que a interação fica ainda mais estranha quando ela conhece o famoso Andrew, que é o marido da Nina. Ele fica extremamente surpreso por então a Nina ter contratado uma empregada. E a Nina fala, mas eu preciso de ajuda, eu sou dona de casa, eu sou dona de casa. Eu sou a esposa troféu Patty, eu sou, mas eu preciso de ajuda pra limpar a casa, meu amor, não consigo. Aqui, ó, meu pilates 3 horas da tarde não me permite ter que lavar uma louça. Então, como eles são podre de ricos, eles mantêm a Millie. A Millie vai conhecer o quarto dela. O quarto dela foi o que me deu um calafrio. Desculpa o palavreado, caso a minha mãe esteja assistindo, porque ela me pede pra eu falar menos desse tipo de coisa. Mas que o arrepio começa aqui na nuca, termina lá no rego. Sabe aquele que vai descendo assim? É um suor frio. Não ia rolar pra mim. É um quartinho no sótão, com uma janela deste tamanho, literalmente deste tamanho. A porta não tem tranca pro lado de dentro, apenas pro lado de fora. Ele é minúsculo, cabe literalmente a cama e um mini armário. Mas pra mim ele tá ótimo, afinal, ela estava morando no carro, agora ela teria uma cama pra dormir e a chave, na questão ali da chave, é porque aquele sótão ali era usado como depósito. Tá bom. Então tá bom. Daí a gente vai descobrindo conforme as páginas vão passando, isso ainda bem no início do livro, que a Nina ou ela é doida, real, psicopata, ou ela é bipolar. Porque ela, uma hora ela ama a Millie, ela é super eufórica, super feliz, uma hora ela tá numa alta e logo depois ela joga coisa no chão e quebra coisa e chama a Millie de burra, de incompetente, de não sei o quê. E a Cecília é basicamente uma pirralha extremamente mimada que puxou a mãe dela, né? Então isso faz do Andrew o único são da casa, sabe? A única pessoa sã da casa, assim. E o Enzo, que é o jardineiro, ele é italiano, ele é muito grosseiro e ele parece querer ignorar a Millie em todos os momentos que ele consegue. E quando ele não está ignorando, ele está sendo grosseiro. Então é uma coisa bem assim, realmente um ambiente de trabalho bem agradável, nada hostil. Até que chega um momento em que o Enzo chama a Millie e, na verdade, eles se trombam. E ele fala perículo pra ela. E ela vai no Google pesquisar o que é, porque ela é estadunidense, e significa perigo, né? E aí ela fica tipo, perigo? Eu sei, a Nina é perigosa. Mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Ou seja, em resumo, a Nina é um balde de contradição e humilhação, a Cecília é uma pirralha mimada e o Andrew é acolhedor. Você já sabe, né? Então o Andrew, presenciando todos os tapas, figurativamente falando, que a Millie leva da Nina, ele começa a ficar um pouco protetor em relação a ela. Então, aos poucos, a gente vai vendo a Nina perdendo completamente a sanidade dela, enquanto a Millie só aguenta as pauladas porque ela precisa do emprego, ela precisa de dinheiro, ela precisa de um lugar pra morar, e então ela se convence, a Millie se convence de que ela vai trabalhar ali até ela conseguir juntar um pé de meia, e aí depois ela vai zarpar, mas por enquanto ela precisa desse trabalho pra conseguir o pé de meia. Mas aí vem um papo de que eles estão tentando por um novo bebê. O Andrew quer muito, mas tá difícil de conceber, e aí isso ali tá gerando um leve atrito no relacionamento. E aí a Millie pensa com frequência, Como é que o Andrew tá com essa doida? ela trata ele mal, ela não consegue ter filhos, ela
claramente tá desleixando da aparência dela, sendo que ela é uma esposa troféu. Ela não faz nada em casa e ela é uma víbora, uma cobra. Fofoca pra cacete, só anda com gente escrota. Enquanto eu, e é aí onde eu não vou passar pano pra Milly, porque foi extremamente escroto o que ela fez, o que ela falou, o que ela pensou, no caso, né? Que ela... Enquanto eu sou nova, sou fértil, sou magra. Não sou grosseira como ela, eu aproveitaria essa vida de uma forma que ela não tem nem noção. E daí sim que a gente vai conhecer um pouco mais do background tanto da Milly quanto da Nina. E isso, gente, não é nem metade do livro, tá? Por isso que eu tô falando em considerações iniciais. O background de ambas é o seguinte: a Milly, por que que ela foi presa? A Milly foi presa porque ela matou um homem. Ela foi julgada com homicídio culposo, mas basicamente ela viu uma amiga dela de faculdade sendo violentada, ela foi lá, pegou uma estatueta e deu na cabeça do cara até ele falecer. Julgo? Não julgo, acho que fez certo. Mas aí, né, em questão da justiça, porque o cara era endinheirado, ela ficou 10 anos presa e aí ela foi solta depois e etc e tal. A Nina, por outro lado, a gente descobre que ela ficou internada em vários hospitais psiquiátricos mais de uma vez. E o motivo principal é porque ela tentou matar a Cecília enquanto a Cecília era pequena. Ela teve um surto psicótico, via coisas que não existiam e aí tentou afogar a própria filha na banheira depois de se dopar de remédios e dopar a própria filha de remédios também. Então ela foi internada por causa disso e ela era um constante perigo. Nossa senhora, quase gorfei. Um constante perigo perto das pessoas. Então, a Milly, sabendo de tudo isso, ela se vê no lugar da Nina com muita cobiça. Porque ela sabe que ela faria muitas coisas diferentes se ela estivesse no lugar da Nina. E aí, o que que acontece? A Cecília não é filha do Andrew. Quando o Andrew e a Nina se conheceram, a Nina estava grávida. E o Andrew meio que adotou a Cecília. Só que nunca no papel. Então ele queria ter um filho dele com a Nina. Por isso que eles estavam tentando engravidar, mas não tava rolando. E aí o que que acontece? A Nina começa a dar paulada na Milly e o Andrew tá perto e o Andrew acolhe. O Andrew vê e quer proteger. Quando a atração fica mútua, é quando a Milly fica com medo. Porque a Nina é possessiva e perigosa. E agora? Quem é que vai acabar morto no sótão? É a Milly, é a Nina ou é o Andrew? Ou a Cecília? É aqui que eu acabo considerações iniciais. Então, Bia, eu vou pedir pra ti colocar o timestamp de spoilers. Se você não quer receber spoilers, por favor, pula essa porção do vídeo, vai pra próxima, lá em considerações finais, que eu vou falar se esse livro vale a pena ou não, ok? Então, iniciando sessão de spoilers. Gente, sessão de spoilers a gente é mais íntimo, né? Porque tem muita gente que passa, então nós que estamos aqui, a gente é mais íntimo. O doido é o Andrew. Ai, que surpresa. Não foi surpresa. Todo mundo sabe que quando a mulher se faz de louca é porque é o cara que é. Nos livros, né? Na vida real, não sei, realmente. Mas assim, o doido é o Andrew. Só que eu não esperava esse nível de doidice. O que que acontece, tá? A Milly e o Andrew começam um caso. Eles começam a ter um caso. E aí a Nina descobre e fica puta. E o Andrew coloca ela pra fora de casa. Afinal, tudo está no nome do Andrew. A não ser a Cecília. Então ela é botada pra fora de casa, ela sai. E aí a gente pula a perspectiva pra versão da Nina. A Nina começa a contar a história. E aí ela faz um passo a passo que eu particularmente achei genial, que é o seguinte: como se livrar de seu marido sádico e cruel. Um guia de Nina Winchester. E aí, a gente tem o passo a passo de como ela sai desse relacionamento extremamente abusivo que era estar com o Andrew. A ponto de, assim, ó, ela se apaixona por ele, eles se apaixonam, eles casam, parará, parará. Só que aí, o que que acontece? Quando a Nina, obviamente ela não se apaixonou por um cara idiota, né, por um cara babaca, ninguém se apaixona por um cara que machuca, mas ele se transformou, ele se mostrou depois assim. E aí, o que que acontece? Ela, em muitos momentos... quando ela se descuida, quando ela faz alguma coisa errada, quando ela responde num tom que ele não gosta, ele tranca ela naquele sótão que só tem chave de fora. Não era depósito porra nenhuma, era um quarto de punição. Aquela janela minúscula nem abre. Então ele tranca ela lá dentro. Tem instâncias, por exemplo, que ele fala pra ela, assim, ele tranca ela e fala: eu quero
ela esquece de refazer as raízes do cabelo, tá? Ela esquece de pintar o cabelo. E aí, então, ele fala pra ela, bom, como tu não dá valor pro teu cabelo, então tu vai fazer o seguinte, eu quero 100 fios de cabelo teu aqui dentro desse envelope, passa por baixo da porta. Aí ela tem que, e ele fala assim, e aí, seguinte, tem 3 garrafinhas de água aí, tu raciona se tu quiser, eu tô saindo, amanhã de manhã eu volto. E a Cecília ainda era um neném. Então o que ela faz? Arranca mais rápido que consegue 100 fios de cabelo, enfia dentro do envelope, fica batendo, chamando, e ele só vem realmente na manhã seguinte. Quando ele chega, ele abre o envelope e fala, poxa, mas tem cabelo aqui que tá quebrado, não tá da raiz. Eu quero o folículo, eu quero o cabelo inteiro da raiz à ponta. Não quero que tu só arranque e me entregue, entendeu? Então, amanhã eu volto para os mais 100 fios de cabelo. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. E ela entra em desespero, porque já é o segundo dia que a Cecília não vê a mãe, ela não sabe se a Cecília tá bem, a Cecília é um neném ainda, precisa dela para sobrevivência. E ela então arranca fiozinho por fiozinho de cabelo, coloca ali dentro e passa, se tornando mais frequente. E quando a Cecília fazia alguma coisa errada, quem era punida era a Nina. Então a Nina criou esse plano para conseguir se safar. E aí é onde a coisa fica genial. Porque lembra que eu falei lá no início que a Millie achou ela muito burra por não fazer um background check? É óbvio que ela fez. Só que aí a Nina, o que acontece? Tá, teve um dia lá que o Enzo, o jardineiro, viu isso acontecendo e quis matar basicamente o Andrew. E o Andrew a Nina falou que não, porque se isso acontecesse, ela seria internada novamente. Ela foi internada por quê? Porque o Andrew, que ficou puto em certo momento, não lembro porquê, drogou a filha dela e ela, botou ela pra dormir, depois de uma dessas noites que ela ficou trancada lá, foi trabalhar e começou a encher a banheira com a filha lá dentro. E aí ele do trabalho mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, não respondeu, ele ligou pra polícia e falou, minha esposa não tá respondendo, a gente tem uma filha pequena em casa, eu preciso que tu vá lá ver, ela tá doente, talvez tenha acontecido alguma coisa. Quando chegaram, estava a Cecília quase afogada, e então a Nina foi internada em uma ala psiquiátrica para ela aprender o que tinha acontecido. Isso começou a se tornar bem frequente, o Enzo viu isso acontecendo, tentou ajudar, e eles bolaram então esse plano de trocar as vítimas. E a outra vítima seria a Millie. Só que a Nina sabia do passado da Millie e falou pro Enzo, não, ela vai sobreviver, porque ela luta, ela é uma guerreira, ela não vai se deixar prender lá dentro, entendeu? Eu até vou facilitar o caminho pra ela. Então contrata a Millie já com o objetivo de ser botada pra fora de casa. Então quando ela era extremamente grosseira e humilhava a Millie perto do Andrew, não era porque ela era escrota, é porque ela estava tentando fazer a Millie passar para uma vítima, para que então o Andrew abraçasse ela e cuidasse dela e passasse cada vez mais a tentar afastar a Nina. E funcionou. Depois que a gente pula disso, a gente volta para Millie e o Andrew faz o quê? Tranca a Millie lá em cima, não lembro por qual motivo, mas é um motivo idiota. A Millie fica presa lá. E aí, em certo ponto, ela consegue sair, ela se faz de vítima, e então finalmente consegue trancar o Andrew dentro do quartinho, e aí faz ele fazer o mesmo castigo que ela fez, e fala pra ele, tipo assim, não, tu pode gritar o quanto quiser, o teu celular tá comigo, tu vai arrancar o teu dente, tem um alicate ali, arranca o teu dente fora, eu quero que tu arranque o teu dente fora, e ele começa a arrancar os dentes porque ele tá em desespero, porque ele quer sair, e aí no fim é onde a gente chega no final do livro, que é o corpo no sótão, que a Millie deixou basicamente ele lá para apodrecer. A Nina voltou para casa porque ficou preocupada com tudo que estava acontecendo, preocupada com a Millie porque não tinham saído de casa fazia dias, então presumiu que ela estava morta ou algo pior. Viu aquela cena e falou para a Millie: "Obrigada, tu fez tudo que eu pedi, que eu precisasse que tu fizesse. Agora eu preciso que tu saia daqui." Sai, foge, vai embora. E aí a Millie pega as coisas dela e foge. E a mulher do primeiro capítulo, então, respondendo aquilo, é a Nina, sabendo que vai ser presa, porém, tem um policial que está lá no caso, que chega pra Nina e fala, pois é uma pena o que aconteceu com o teu marido, né, ficou lá em cima preso, sendo que, gente, uma pessoa presa, com claros hematomas, com dente arrancado, seria pouquíssimo provável que ele teria ficado preso e feito isso com ele mesmo. Obviamente ele teria sido ou coagido ou, né, violentado de alguma forma.
Só que esse policial chega pra ela, pois é uma pena isso que aconteceu, sabe? A minha filha ficou noiva dele. Ela mudou de país e mudou de nome. Então, realmente, uma dó o que aconteceu com o teu marido, porque ele sabia o que tinha acontecido. Então, a história acaba aí. Acabou a sessão de spoilers também. Então, considerações finais. Vale a pena? Gente do céu. Vou ser muito sincera. Eu tinha muito preconceito da capa. Não julgue um livro pela capa. Porque, assim, é uma coisa meio brega, né? É uma coisa meio tipo, livro ruim tá tentando se passar por bom. Só que, gente, compra, lê, pega emprestado, vai na biblioteca. Só leia. Esse livro, ele é maravilhoso. Eu ganhei ele do Voz do Além, ganhei o box do Voz do Além. A partir do momento que eu li o primeiro capítulo, eu não consegui mais parar, eu não consegui mais largar esse livro. Ele é incrivelmente bom, ele é muito bem escrito, a escrita é fluida, é bem contemporânea, bem atual. Os plot twists são incríveis, tu fica com frio na espinha realmente, quando tu menos espera, chega um tapa na tua cara. Nota 10 de 10, aprovadíssimo no Sinceriza, aprovadíssimo na minha estante. Realmente, eu acho que este livro, não a trilogia inteira, este livro entrou no meus top 5. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Então, eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Batalhas Literárias, tanto no Ticoteco quanto no Instagram, tá? Me segue lá. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, que é de graça salafrária. E a gente se vê no próximo vídeo, que será sobre o segredo da empregada. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau!